Hoje eu vou te contar 3 segredos para você aprender a tirar suas medidas e elas ficarem perfeitas. O primeiro segredo é você colocar uma roupa adequada. Você não pode tirar as suas medidas com uma calça jeans, com uma blusa folgada, com roupas que não deixam visualizar o seu corpo. Então você vai colocar o sutiã que você mais usa, você vai colocar uma roupa colada de academia para que você consiga visualizar as curvas do seu corpo. Eu já coloquei a minha roupa e eu vou te ensinar certinho como que você vai fazer no segundo passo as marcações para não errar a sua medida. O segundo segredo tem a ver com as medidas de circunferências, ó. Aqui nesse manequim eu já tenho aqui, ó, a circunferência do busto, a circunferência da cintura, a circunferência do quadril. Então, se eu pegar a minha fita métrica e fazer essas marcações sem o meu corpo estar com essas marcações, eu posso errar a altura, eu posso errar na hora que a fita, colocar a fita, ela escorregar. Então, o segundo segredo é o quê? Você marcar com elástico, de preferência um elástico fino, para não dar diferença nas alturas. Você vai marcar a sua cintura, e é a cintura alta, ó, cintura alta, que é a parte mais fina do seu corpo. Você vai colocar um espelho e vai olhar se essa cintura está reta ou se ela está torta. Se ela estiver torta, ela vai aumentar a circunferência. Então, ó, você vai colocar ela ali, vai dar uma giradinha e vai olhar. Se ela está reta, ok. Vamos marcar também a circunferência do quadril. Então, você vai vestir os elásticos. Eu vou vestir o outro também, que é do busto. Não faça ele muito folgadinho, porque ele precisa dar pressão para não escorregar. E eu vou olhar lá no espelho se está reto. Eu preciso que ele fique reto. Ó, tá um pouquinho torto aqui, ó. Eu vou subir ele. Se você não conseguir arrumar certinho, peça ajuda. Mas a ideia é você tirar as suas medidas sozinha. Por isso que eu tô dando essa dica. Nem sempre a gente consegue ter alguém do nosso lado para tirar. Então vai com calma, olha direitinho no espelho. Assim que você perceber que elas estão todas alinhadas, aí nós vamos tirar a medida. O terceiro segredo é você marcar as alturas. Para isso, você tem que escolher um ponto que é, no caso, no seu pescoço. Esse ponto, algumas pessoas ensinam você a olhar a orelha, e não dá certo essas coisas. Procurar a cavícula, tem pessoas que ela é um pouquinho corcunda, a orelha tá para frente, tem pessoas que a cavícula dela tá escondida, né? Ela é um pouquinho fofinha, então a gente tem que pensar numa medida que dá certo. E o segredo é o quê? Você olhar o centro do seu braço e colocar essa fita métrica aqui, ó, no centro do seu braço, e aí você vai ter que ir lá no espelho e conferir se ela está no centro. Ó, quando eu coloco ela aqui no centro do meu braço, ela me mostra certinho onde eu vou colocar esse pontinho que é perto do pescoço, tá? Todas as medidas de altura da parte superior, elas vão vir daqui, ó. Busto e cintura, tá? Então, eu vou medir, vou colocar minha mãozinha aqui, vou lá no espelho, vejo onde está o pontinho, vou passar por cima do meu busto, ó.
e vou pegar a altura de busto e a altura da cintura, tá? E o outro segredo é tirar a medida de comprimento da parte inferior, né? Às vezes a gente quer medir assim, ó, coloca a fita aqui e aí vai, aí a gente tem que abaixar. Quando abaixa, a medida muda. Então, você vai colocar o número 1 da fita para baixo e vai medir. Aí você pode até marcar o seu joelho ou marcar aqui onde você quer, se é midi, se é longa. Você vem aqui na sua calça, faz uma marcação, vai lá na frente do espelho e olha, ó. O meu joelho é ali, então a minha medida de joelho é 54 de comprimento, tá? Você não pode botar a sua cintura aqui e descer até lá. Esse é o terceiro segredo. Esses detalhes são muito importantes para a sua modelagem ficar perfeita. Porque se você tomar suas medidas erradas, a sua modelagem vai dar errado. E depois você vai falar, minha roupa ficou apertada, ou a minha roupa ficou muito grande, deu muitos ajustes. E tem tudo a ver com esses 3 segredos, que são botar a roupa adequada, fazer marcações e saber tirar as medidas de comprimento. Agora eu vou te contar 3 segredos sobre a máquina que você precisa muito ter atenção para que a sua costura fique limpa, fique perfeita e principalmente com os acabamentos firmes, tá? Um dos segredos que ninguém te conta e que eu vou te contar é sobre o esticador de linha. Esse ferrinho que tem aqui, que quando você levanta ele, ele sai da agulha. A linha sai da agulha, tá? Então vamos lá. Quando eu for costurar, todas as vezes que eu for começar, eu tenho que ver se esse esticador de linha está bem posicionado. O que seria bem posicionado? Ele tem que estar aqui em cima e a agulha o mais próximo possível do pezinho calcador. Se por acaso eu tiver esquecido dele e levantar a agulha, quando eu for iniciar a costura, automaticamente, ó, eu vou cortar a linha. E quando eu for iniciar a costura, ele vai subir e quando ele subir, ele vai tirar a linha da agulha. Eu vou segurar aqui para que ela não saia. Então, toda vez que você está costurando, que a sua máquina sai a linha do nada, é porque você não posicionou o esticador de linha, que é esse daqui, tá? E tem a ver também com a forma de iniciar a costura, porque aqui embaixo tem uma serrilha. Então, se o esticador de linha não estiver posicionado, todas as vezes que você for iniciar uma costura, ele aqui está posicionado. Eu vou baixar ele e vou deixar ele em uma posição que é errada. Essa posição aqui, ó. A agulha está levantada e ele não está aqui em cima. Então, você vai colocar lá e quando o tecido for costurar, além de sair a sua linha da agulha, eu vou segurar a minha aqui para não sair, ele vai andar e vai iniciar lá na frente. E isso é ruim porque a sua costura vai ficar sempre aberta. Tá? Então, o esticador de linha, ele é o principal para que a sua máquina costure bem, não embole, porque muitas das vezes ele não está em cima. Você vai abaixar a agulha, ele vai abaixar no lugar errado. Quando você fizer o retrocesso, também vai cair no lugar errado e vai começar a sua costura embolando. Esse é um dos segredos importantíssimos, é na hora de iniciar, você já colocar ele posicionado
para que não venha embolar a sua máquina. O segundo segredo é sobre o volante da máquina. O volante da máquina é aqui onde você roda para posicionar ou tirar a agulha dentro do tecido. Então, esse volante é muito importante que você não gire ele para trás. Todas as vezes que você gira o volante para trás, aqui a bobina também vai girar ao contrário. E quando você gira ao contrário, muitas das vezes a sua costura já vai começar embolando. Então, o volante, ele é um item que precisa ser usado todas as vezes para posicionar o esticador de linha e também para abaixar a agulha. Todas as vezes que você for costurar, você precisa abaixar a agulha. Ó, é importantíssimo que a linha fique lá atrás arrumadinha. E você vai abaixar a agulha com o volante. Então, o volante, ele é usado para abaixar a agulha, para fazer um retrocesso também em detalhes finos. Quando você vai terminar um bolso, você precisa fazer o retrocesso no volante. Então, você vai girar 3 vezes para frente, vai apertar aqui e vai girar 3 vezes para trás. Toda pessoa que é iniciante, é muito importante que ele faça o retrocesso no volante. E quando você apertar o botãozinho de retrocesso, você vai segurar ele aqui embaixo e vai girar o volante para frente. Lembra que eu disse que ele não pode ser girado para trás? Então, quando você ainda não tem coordenação motora, você acaba deixando cair a linha e quando voltar, ela já vai começar a embolar também o retrocesso e o tecido. Uma das dicas muito importante sobre colocar a caixa da bobina encaixada na máquina. Há outros modelos de máquina, mas se a sua máquina for esse modelo de máquina, que tem essa caixinha da bobina, então você tem que ter muita atenção, porque as nossas mães, as nossas avós, elas ensinavam de um jeito que era errado. Então era o jeito que elas sabiam fazer. Então é um segredo muito importante. Você vai colocar a sua linha aqui, vai encaixar ela direitinho, né, a bobina dentro da caixa, e essa caixinha da bobina, ela vai entrar ali. Então, as nossas avós, mães, né, elas não sabiam, colocavam ali e apertava e falava, tem que fazer o tec, a minha nem gosta de entrar, né, porque ela tá justinha. Então, a gente não sabia que era só abrir essa janelinha aqui, ó. Então, essa janelinha aqui, ó, se você levar ela lá aberta, esse pininho para cima, você vai conseguir colocar, ó, e encaixar ela sem precisar fazer o tec. Tá vendo que ela já está encaixada? E se você não abrir a janelinha, ela não vai entrar, ó. Aí você vai ter que forçar, a minha tá bem justinha, então, ó, eu vou forçar e fazer o famoso tec. Tá vendo? A minha tem... Por que que ela não gosta de entrar assim? Porque eu não uso fazer assim, então ela tá justinha. Quando você começa a forçar e fazer esse tec, ela vai folgando, vai gastando o eixo e daqui a pouco você já tem uma máquina toda folgada, como se fosse a direção de um carro folgado. O ponto fica ruim, de vez em quando ela embola. Então, se você tem esse costume, você precisa parar, tanto para tirar, tanto para colocar. É muito simples, é só você abrir, coloca o seu dedinho aqui dentro, deixa ela aberta, leva ela lá, ó, ela encaixa certinho, sem precisar forçar. Agora eu vou te mostrar 3 segredos sobre a modelagem que são muito importantes. O primeiro segredo, depois que você tira as suas medidas, é você jogá-las num papel e dividi-las, porque nós só vamos usar
1/4 de cada circunferência. Então, eu coloquei aqui, ó, circunferência do busto, da cintura e do quadril. E dividi todas elas por 4. E assim eu tenho 1/4 do busto, 1/4 da cintura e 1/4 do quadril. E eu coloquei aqui também a altura da cintura. Essas medidas vão ser muito importantes para que você saiba como ir para o próximo passo, que é a construção do retângulo. O segundo segredo é você descobrir qual medida você vai usar para construir o seu retângulo. Então, nós vamos prestar atenção qual é a maior circunferência. Eu usei como base o busto e o quadril 100, mas muitas pessoas têm mais busto e nós vamos construir a parte de cima. Então, a circunferência do quadril, nesse momento, a gente não vai usar. Eu vou pegar o busto, que é a maior circunferência, vou dividi-lo por 4, então eu vou pegar 1/4 do busto mais o comprimento maior, que é, no caso, a cintura, porque eu tenho aqui, ó, a altura do busto, a altura da cintura. Então, eu vou usar 1/4 do busto, que é 25, mais 42, que é a altura. Então, o meu retângulo, ele vai ficar com 42 no comprimento e 25 na largura. E agora, eu vou ensinar, após isso, o terceiro segredo. Agora eu vou te ensinar o terceiro segredo, que é fazer um retângulo esquadrado para que todos os lados estejam iguais. Nós vamos pegar o 25, que é 1/4 do busto, por 42, que é a altura da cintura, e vamos esquadrar. Então, nós precisamos ter uma base para usar essa régua, porque se a gente colocar ela aqui e ela estiver torta e a gente não conseguir perceber, ela vai acabar fazendo com que o retângulo fique torto. Então, a minha base que eu vou usar aqui no quadro vai ser a base do quadro, ó. Eu vou encostar esse lado da régua lá em cima, e você pode encostar no papel que você estiver usando, porque o papel ele te dá o esquadro também. Então eu vou encostar ela lá em cima e vou traçar uma linha na altura da minha cintura, ó. Essa primeira linha, que é chamada de primeira dimensão, nós vamos construir o nosso retângulo com ela esquadrada. Então, se essa linha tá certinha, eu vou colocar agora, aqui tem 42 centímetros, eu vou colocar agora os 25 centímetros aqui. Novamente, eu vou colocar esse lado da régua, que é chamado de 90 graus, vou colocá-la encostada na linha, retinha, para que ela possa ficar também com essa linha reta. Ó. Assim, eu construí a metade do meu retângulo, né, usando o 90 graus. E agora eu vou lá em cima, vou colocar também esquadrado na linha aqui, uma marcação de 25, que é aqui, e vou traçar a minha linha novamente, usando sempre a régua para o lado de dentro, outra linha. Assim, o meu retângulo ficou retinho, esquadrado, e todas as linhas que eu for colocar aqui para construir a modelagem, elas vão ficar retas, porque a minha base está reta.